Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 746, assassínios. Nós estamos falando da lei de destruição. Vamos lá? O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Desde Moisés nós já sabemos, não matarás. Então, não existe uma justificativa para nós interrompermos uma encarnação de uma forma proposital, mesmo que seja por uma pena, né? O sujeito cometeu um crime hediondo e ele é condenado à morte. Então, mesmo nesses casos, ainda ele é contrário à vontade do Pai, porque está expresso na lei maior. Está lá, não matarás. Então, não existe uma circunstância em que nós podemos adotar esse critério. Não existe vírgula nem reticências. Não é não. Então, para Deus, destruir uma vida sempre vai ser interromper um período, né, de expiações e provas nesse mundo. E vai ser sempre alguma coisa contrária à vontade dele. 747. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Muito bem. Temos legítima defesa, temos outras circunstâncias, né, numa guerra em que soldados acabam tendo que matar, né, o seu adversário. Então, tudo é muito relativo. Na guerra, nós tivemos muitas guerras na nossa civilização, infelizmente. Tem aqueles soldados que fazem isso por prazer. Tem um sadismo de maltratar e destruir o inimigo. Tem aqueles que cumprem o dever. Então, por isso que ele fala, a intenção é tudo. O soldado que cumpre o seu dever, ele tem uma responsabilidade. Aquele que mata por prazer tem outra responsabilidade. Então, tudo está nas intenções. Por que isso está acontecendo? Existiu uma legítima defesa em que a pessoa tentou se defender, evitou ao máximo, mas no final acabou provocando a morte do outro. É uma circunstância. O outro ameaçou com uma arma, você tem uma outra arma, você atira nele para matá-lo de uma forma imediata. É outra situação. Você não fez nenhum esforço para poupar a vida dele. Então, tudo vai da intenção da pessoa que comete o assassínio. E isso vai aumentando a nossa responsabilidade em relação aos resgates, porque nós sabemos que todas as vezes que transgredimos a lei de Deus, nós vamos ter que resgatar. 748. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar sua vida em atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. Então, eu acabei me antecipando, né? Já respondi, comentamos já essa resposta. É legítima defesa? É. A pessoa entrou armada na nossa casa, nós temos uma arma. Pegamos a nossa arma na surdina, né? Escondido. E aí, quando o bandido dá a oportunidade, nós alvejamos esse bandido. Nós não demos nenhuma chance para ele se render, para ele desistir do ato violento. Essa é uma responsabilidade. Estamos numa luta corporal e fazemos de tudo para mobilizar a pessoa que nos agride, mas, infelizmente, acaba disparando a arma e a pessoa morre. É outra circunstância. Então, sempre as intenções, né? O que nós desejamos, é isso que vai determinar a responsabilidade do nosso ato. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário.
também já comentamos isso, né? Na primeira questão, acabei me antecipando um pouco. O soldado está cumprindo o seu dever, é uma coisa. Ele não tem o desejo de tirar a vida do outro. Ele acaba fazendo isso porque é necessário diante das circunstâncias da guerra. E o outro tem o prazer, né? A crueldade de destruir o seu adversário. Então, o tortura e a morte e o assassínio. Então, a intenção é que vale. Quando nós temos uma má intenção, temos uma responsabilidade maior. 750. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Parricídio seria a morte do pai. Infanticídio, a morte do filho. Não tem como ampliar, né, ou modificar a visão. É um assassinato entre pessoas que têm uma afinidade. Então, o espírito reencarna numa família com um propósito. O pai é responsável por esse espírito, aceitou esse espírito. E aí é morto pelo filho, por herança, enfim, por ganância. O mesmo ocorre quando o pai não aceita o filho e provoca um aborto. Então, exige que a mulher faça um aborto, obriga. É infanticídio. Também matar uma criança pelo abandono, pela fome. Enfim, os atos são atos hediondos, porque são espíritos ligados, né? São espíritos que fazem parte da mesma evolução, do mesmo momento familiar, e reencarnaram juntos para aprender algo. E quando isso acontece, é muito triste. 751. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência também pode ser mau. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Eu confesso que nesse momento eu não consigo me lembrar um lugar onde o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação. Recentemente nós tivemos na Argentina a liberação do aborto, que é um infanticídio. Desde a concepção, aquela criança já existe e ela acaba sendo abortada. Então, são costumes, ideias da sociedade que não têm a visão do espírito imortal. Imaginam que o ser só começa a existir após o nascimento. E isso é uma crueldade, né? Saber que aquela criança teria uma história, uma oportunidade e poderia ser realmente o diferencial na nossa própria vida, o infanticídio é algo hediondo. Não tem como. Mas, pela comodidade, pelos hábitos sociais, algumas nações aceitam, né, o aborto como uma legislação aprovada, porque é o direito da mulher. A mulher tem o direito de escolher se quer ser mãe ou não. Mas ela pode exercer esse direito antes de conceber, né? Então é uma discussão bem difícil de lidar, mas, como foi descrito aqui, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Então, aprimora-se a ciência, aprimora-se o conhecimento, melhora o conforto, mas ainda não aprendemos a amar. Crueldade. 752. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É um instinto de destruição no que tem de pior. Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. Então, é o método, a intenção. É preciso, numa guerra, alvejar seu adversário para sobreviver. É uma questão de escolher, né, entre viver e morrer.
mas o requinte com que isso se realiza é a intenção do soldado. Então a crueldade sempre vai mostrar o atraso do espírito em relação à lei maior. Então, a pessoa que não tem compaixão, mesmo com o seu inimigo, com os seus adversários, ela está distante da realidade da lei que nos convida ao amor ao próximo. 753. Por que razão a crueldade é a característica dominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como os xamãs, a matéria predomina sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das da vida do corpo, só cuidam da conservação pessoal, o que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. É muito complicado, né, a gente avaliar isso. Por que será que os povos antigos escravizavam os derrotados? Mais antigos ainda, em tribos canibais, comiam, né, os seus adversários, tinham prazer na destruição física. É difícil entender. Na natureza, quando nós, mais primitivos, aprendemos pela observação. E o que nós vemos são os predadores comerem de uma forma violenta, né, e sem escrúpulo os outros animais. Então, leões, tigres, os grandes felinos todos e tantos outros predadores que tem na natureza. O homem, observando isso, pelo seu primitivismo, antes da razão dominá-lo, agia da mesma forma. É a lei do mais forte. Não conseguia entender que os felinos, eles não tinham o mal, não faziam com crueldade. Era um instinto para a sobrevivência, na alimentação. Mas os homens, como têm a razão, acabavam exagerando nesse instinto e cometendo crueldades. Então, ao longo do tempo, a civilização foi melhorando. Não muito longe atrás, a ofensa moral era causa de duelos e as pessoas se matavam em praça pública. Hoje já se considera um crime hediondo. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo o que realmente é importante e está relacionado com os sentimentos que nós vamos desenvolvendo no nosso íntimo. E isso vai de encarnação em encarnação e a nossa consciência é um instrumento para que possamos aprender esse caminho. 754. A crueldade não resulta da ausência de senso moral? Dizei que o senso moral não está desenvolvido, mas não digais que esteja ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. Mais tarde, esse senso moral fará com que os homens cruéis se tornem seres bons e humanos. O senso moral, portanto, existe no selvagem, mas nele está como princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Então não é um instinto ainda animal que em alguns prevalece. É o instinto da sobrevivência, a lei do mais forte, o domínio do orgulho em que você tem que se impor. Tudo isso que leva à crueldade. Mas, como eu disse, as vidas vão se sucedendo e as experiências vão nos permitindo o aprendizado para que aos poucos possamos superar esses instintos, né, que nos levam à violência. Kardec comenta: todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhe sejam mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas interrompe ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, nós temos essa possibilidade de combater os nossos instintos, né?
e nos tornarmos pessoas melhores. Tudo aquilo que nós temos, a centelha do amor, ela está em nós. Nós fomos criados com ela. E vamos, à medida que vamos vencendo as paixões, nós vamos cultivando esses sentimentos, né? Aos poucos, vamos evoluindo. Mas o nosso destino é a perfeição. E não há meios de impedir que todos os espíritos cheguem a esse caminho. Uns vão levar mais tempo, outros menos tempo. Mas tudo vai ocorrer de acordo com as experiências que a misericórdia do Pai vai nos oferecendo. E essas ofertas, elas vêm sempre segundo a nossa evolução, as nossas próprias escolhas. Por isso a lei de causa e efeito. Fizemos um plantio, vamos fazer a colheita. A colheita é castigo? Não, aprendizado. E aí a razão e a sensibilidade, né, o sentimento, vai superando os instintos e nós vamos aprendendo como é bom amar. E isso nos liberta, então, desses momentos, né, de fúria, de cólera, em que acabamos sendo cruéis, às vezes até com pessoas que nós amamos. Então é preciso refletir sobre isso, né, para que possamos buscar esse equilíbrio. Muito bem. Ainda falta só 2 questões, mas elas são um pouco longas. Vamos parando por aqui. Na semana que vem nós retomaremos, então, nesse mesmo assunto. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, aprendendo um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o nosso futuro e o nosso passado, em que muitos erros cometemos, muitos compromissos assumimos, mas que nesse momento da nossa evolução, a misericórdia do Pai nos permite conhecer um pouco mais, alargando os nossos conhecimentos, ampliando a nossa capacidade de nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.